Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, como sede quem sejamos, um corpo só em ti. Contendas e malícia, longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatado por só Salvador, devemos ser unidos por mais forte amor. Olhar com simpatia os erros do irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suavemente, ensina-nos a amar e como tu sejamos, também no perdoar. Quando carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. E tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras no meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um pelo amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras no meu ser. Eu sou livre pra te amar,
e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. Falei do meu passado e me perdoou. Teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. Uma dessas muitas vidas era eu. Este mundo, amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser travado numa cruz, pelos erros que cometeu, de olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Ele serva a própria vida, renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Ele serva a própria vida, renunciou. Perdoou. Teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. Uma dessas muitas vidas era eu. O amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser travado em uma cruz, pelos erros que cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Ele serva a própria vida, renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Ele serva a própria vida, renunciou. Olá, meu irmão, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Chegamos então à última mensagem de Filipenses, capítulo de número 2. Cobrimos aí todo o mês de julho da série
a alegria da vida cristã, exposições nesse capítulo, no total de 4 mensagens, e hoje concluiremos do verso 19 ao verso de número 30. O tema dessa exposição é Como é bom ter amigos. Então vamos ao texto, verso de número 19 ao verso de número 30. Vamos ao texto da palavra de Deus, que diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus Cristo, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenho visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Agora o verso 25 ao 30. Julguei, todavia, necessário mandar-vos até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenhais menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como esses, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida. E a parte final, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, esse é o texto que nós iremos meditar nessa noite, deste culto, verso 19 ao verso de número 30. O texto basicamente é um relato pessoal do apóstolo Paulo. A situação é a seguinte, como já falei, Paulo está preso em Roma por estar pregando o Evangelho, expondo as Escrituras, ele está ali preso e ele escreve às igrejas daquela região, e aqui nós temos as chamadas epístolas da prisão, dos quais inclui a epístola aos Efésios. Vimos no início do capítulo 2 que parece que ele está tratando problemas relacionados à unidade, à comunhão na igreja, uma vez que o tema que prevalece nos 4 primeiros versículos é a unidade. Logo, do verso 5 ao 11, ele chama o povo à unidade, mas acima de tudo à humildade, tendo Jesus como o exemplo. Verso 12 ao 18, que foi o texto da semana passada, ele chama esse povo não só à unidade, à humildade, mas também à santidade. E aí ele discorre sobre a obra de Deus ao efetuar em nós o seu querer, sua vontade, e exorta para que prossigamos desenvolvendo a nossa salvação. O verso 19 e 30, Paulo deixa um pouco de lado esse discurso relacionado às questões da humildade, unidade da igreja, e passa a falar, sim, de exemplos de humildade, mas um tom mais pessoal, um relato pessoal. Lembrando que ele está sozinho, aprisionado, e que, pela graça de Deus, chega à sua presença esses 2 irmãos, Timóteo e Epafrodito. O verso 19 ao verso de número 30, o que nós temos são elogios de Paulo a esses 2 homens. Elogios esses que vão escritos na carta à igreja a Filipos. O que nós temos hoje, a carta aos Filipenses, capítulo 2. Então nós vamos analisar essas 2 estruturas, o elogio de Paulo a Timóteo e em seguida o elogio de Paulo a Epafrodito. E o que Paulo tem a dizer acerca desses irmãos e o que nós temos a aprender como igreja, ok? Então vamos ao texto, verso de número 19. Eu quero, antes de expor o verso 19 ao verso 24, fazer aqui uma observação. Observe o verso 19, por gentileza. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. Agora observe o verso número 25. Julguei, todavia, necessário mandar-vos Epafrodito. Observe que verso 19 ao verso número 30, como eu falei, é Paulo escrevendo acerca desses 2 irmãos, mas dizendo que ele está enviando esses irmãos. Mas enviando para onde? Paulo está enviando de volta à igreja em Filipos, principalmente o irmão Epafrodito.
Então, basicamente o que nós temos aqui são recomendações de Paulo a essa igreja, pedindo para que esses irmãos, a igreja em Filipos, recebam Timóteo e Epafrodito, já que eles vêm trazendo mensagens acerca de Paulo, da sua situação, sua condição na prisão, assim também como a sua carta pastoral. Então, vamos ver o que Paulo diz nesse trecho da carta, do verso 19 ao 24, acerca de Timóteo. Vamos ao texto. Eu espero mandar-vos Timóteo em breve, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Lógico, Timóteo era um discípulo de Paulo e ele está enviando o seu discípulo para que ele tome conhecimento de como estão vivendo os irmãos em Filipos, para que, em tempo oportuno, Timóteo voltasse a Roma para trazer a Paulo as notícias, uma espécie de relatório do dia a dia daquela igreja. Verso de número 20, olha o que ele diz. Porque a ninguém tenho, e aqui eu quero chamar a sua atenção, de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Aqui está o primeiro elogio de Paulo a Timóteo. Paulo está dizendo que está enviando Timóteo, está mandando ele à igreja de Filipos, porque não tem ninguém que tenha sentimento igual ao de Timóteo. A ideia aqui é o seguinte, Paulo está dizendo, não tem ninguém que tenha o mesmo sentimento que eu tenho por vocês. E observe que nos versos ele diz, olha, porque muitos trabalham por interesse. E nós sabemos, no ministério da igreja local, muitos estão trabalhando, servindo por interesse, por reconhecimento, por questões de algum tipo de benefício de popularidade, enfim, financeiro, existem muitas possibilidades. Então Paulo sabe que é muito comum, naqueles dias já, a falsos pregadores, falsos apóstolos, falsos presbíteros, que estavam atuando na vida das igrejas apenas por popularidade, e não por vocação. Mas Timóteo é diferente. Timóteo é um jovem, sincero, honesto, chamado por Deus para o ministério. E o interessante é que essa expressão, que diz no verso de número 20, igual sentimento, ou que sinceramente cuide de vós, ela tem a ideia de unidade de alma. Em outras palavras, é como se Paulo dissesse, não tem ninguém que seja tão parecido comigo, não seja Timóteo. Paulo está dizendo que Timóteo é como se fosse uma xerox autenticada do seu caráter, da sua visão de ministério. É óbvio, se nós analisarmos toda a trajetória de Paulo e Timóteo. Timóteo, já muito jovem, começou a caminhar ao lado de Paulo. Paulo, pastor experiente, de longas datas, que já conhecia bem a lei e estava servindo a igreja, tinha ali o seu discípulo também, o seu discípulo amado, um pastor formando um novo pastor. E Timóteo estava atento, acompanhando tudo que Paulo estava fazendo. Timóteo estava com Paulo nos dias mais difíceis de sua vida, aprendendo aos pés do apóstolo. E Paulo conhecia muito bem o garoto, e aquele garoto também conhecia muito bem o seu líder espiritual. A ponto deles serem tão unidos que Paulo dizer, nós temos uma unidade de alma, ou seja, nós somos parecidos, a nossa visão de ministério é parecida. E é por isso que eu estou enviando ele. Segundo elogio que Paulo dá a Timóteo está nos versos 22 ao verso de número 23. Ele diz, conheceis o seu caráter provado, segundo elogio. Ou seja, ele tem um caráter que é aprovado por Deus e aprovado por aquela igreja. A ideia aqui é de que Timóteo é como um ouro que foi purificado na fornalha, que todas as impurezas saíram e que agora todos testemunham e testificam das suas qualidades morais, intelectuais e ministeriais. Ou seja, Timóteo é alguém que nitidamente foi chamado para servir ao Senhor e ele foi provado e aprovado para este ofício. Mas além, Paulo diz no verso 22, pois serviu ao Evangelho junto comigo. E aqui um terceiro elogio, como filho junto ao Pai, como filho ao Pai. A relação de Paulo com Timóteo é uma relação de pai e filho. Uma ideia de intimidade. Então nós temos aqui 3 elogios que Paulo dá a este jovem irmão. Ele é um rapaz de um interesse sincero, ele é sincero em suas palavras, ele é sincero em suas ações. Segundo, ele tem um caráter aprovado. E terceiro, ele é como filho ao lado do pai. Timóteo estava ali com Paulo, cuidando de Paulo e sendo cuidado por Paulo.
Por mais que muitas vezes nós olhamos e percebemos somente o ministério dele, do apóstolo aos gentios, de todas as suas cartas, atuações, de toda a proeminência que Paulo tem no Novo Testamento, mas nós não podemos esquecer que por trás dos bastidores nós temos ali homens bons que estão atuando, que não escreveram cartas, que não fizeram grandes proezas, mas que estão atuando em prol do reino e que Deus está usando para a sua glória. Um destes homens é o jovem Timóteo. O seu ministério era por trás dos bastidores. Mas na sua vida, e no ministério de Paulo e na igreja, Deus estava sendo glorificado. Nós temos uma tendência natural de apenas notar aqueles que estão nos holofotes, né? Aqueles que estão, digamos assim, em teoria no centro ali, fazendo as coisas. Mas por trás dos bastidores, muitas pessoas estão atuando. E isso é perceptível na igreja local. Muitas vezes nós observamos ali o pregador, o pastor que está subindo ao púlpito para expor a palavra, mas aquilo só foi possível porque, primeiro, o irmão do som foi lá, equalizou o som, ajeitou o volume, fez todo o trabalho artístico ali de ornamentação da igreja, das cortinas, os irmãos da limpeza que ornamentaram e prepararam todo o ambiente para que os irmãos estivessem assentados. Mas muitas vezes nós percebemos e vinculamos a palavra ministério somente àquele que está pregando. Mas, na verdade, na igreja, todos têm um ministério, todos são importantes, porque, de alguma forma, todos estão contribuindo com seus dons e habilidades para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Então, Timóteo tem essa característica que Paulo faz questão de enaltecer. Observe o que ele diz agora, nos versos 23 e 24. Ele diz: este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenho visto a minha situação. Timóteo acompanhou os piores dias do ministério de Paulo. Os piores sofrimentos, quando muitos abandonaram o apóstolo, muitos deram as costas para ele. Timóteo foi um bom amigo. 24. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então, observe. Paulo está enviando Timóteo na expectativa de que em pouco tempo ele também possa ir até a igreja. Ele possa sair da prisão em Roma e saber como estão aqueles irmãos. E aqueles irmãos possam testemunhar: Paulo, muito obrigado por ter enviado o irmão Timóteo, o jovem Timóteo. Ele nos ensinou a palavra, ele pregou a palavra, e que bom que agora você veio. Observe que o serviço da igreja em Filipe estava diretamente ligado à amizade, o vínculo de seus líderes. Bom, mas aqui não é apenas uma relação sobre Paulo e Timóteo, desses dois amigos. O texto menciona uma terceira pessoa que nós ouvimos falar menos ainda. Nós até ouvimos Timóteo, que tem as cartas no nome dele. Primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, mas nós não temos a primeira carta a Epafrodito. E Epafrodito aparece aqui, na carta aos Filipenses, e é um irmão de respeito e que merece ser falado algo a respeito de seu ministério e de sua atuação no corpo. E é justamente isso que Paulo faz. Então vamos agora ao verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar-vos Epafrodito. E observe, se no verso 19 ele diz que vai mandar a Timóteo, no verso 25 ele diz que vai mandar a esse irmão, e aí ele já passa a dizer quais são as qualidades desse irmão. Ou seja, assim como ele elogiou o primeiro, ele vai elogiar o segundo. E observe o que ele diz. É necessário mandar Epafrodito, por um lado, meu irmão, ou seja, ele é um crente. É um homem de fato que serve a Deus, a sua irmandade, no meio do povo é reconhecida. Mas observe agora as duas colocações que Paulo faz, os dois termos. Olha o que ele diz. Ele que é cooperador. A ideia de cooperador é de alguém que não está medindo esforços em ajudar. Epafrodito provavelmente era aquele irmão que, no que se refere à igreja em Filipos, ele estava atuando, estava trabalhando, estava cooperando para o bem daquela igreja. Provavelmente, alguns historiadores vão dizer que ele ocupava um cargo de liderança em Filipos. Era uma pessoa que tinha credibilidade, todos o reconheciam como um líder. Inclusive, um dos nomes dado a Epafrodito é o nome apóstolo, mas que nas nossas Bíblias foram traduzidos como mensageiro. Nós vamos já ver aqui no final do verso 25. Então isso leva a crer que Timóteo, ou melhor, que Epafrodito tinha uma proeminência a nível de igreja local, mas que acima de tudo era um cooperador do ministério do apóstolo Paulo. Mas além ele diz, ele também que é meu companheiro de luta.
Ou seja, assim como o primeiro estava nos dias difíceis do ministério apostólico de Paulo, Epafrodito também. E se nós lembrarmos o início da igreja em Filipos, Paulo foi açoitado, foi maltratado, os irmãos foram perseguidos. E provavelmente Epafrodito estava lá auxiliando e cuidando desses irmãos em meio às lutas da vida cristã. Sinceramente, como é bom saber que podemos contar com alguém nas horas mais difíceis da vida. Algo comum é as pessoas, nossos amigos, aqueles que dizem que são nossos amigos, nos abandonarem. Mas como é bom saber que na hora que nós mais precisamos, temos alguém ali, do nosso lado, intercedendo, orando, mandando uma mensagem e dizendo: olha, estou aqui, se precisar é só ligar. Mas além, Paulo diz: ele também, vosso mensageiro, auxiliar nas minhas necessidades. Essas duas expressões, mensageiro, que vem da palavra apóstolo, ou seja, era alguém que tinha sido enviado por Deus. E a palavra auxiliar, que vem da ideia de liturgo, ou seja, Epafrodito tanto era alguém que liderava a igreja, que tinha uma atuação na igreja, como era alguém que servia na adoração da igreja. Era alguém que estava totalmente ligado à igreja em Filipos. Então imagina, quando Paulo preso em Roma, a igreja de Filipos toma conhecimento de que o seu grande líder espiritual está aprisionado numa situação extremamente desconfortável. Então eles resolvem enviar uma oferta, uma ajuda, um abraço para Paulo. E quem vai levando tudo isso? O irmão Epafrodito. Ele vai lá, ele chega diante do Paulo. Paulo que agora não está mais sozinho, encarcerado, mas tem dois amigos com ele. Timóteo e Epafrodito, os dois estão ali para lhe auxiliar e lhe ajudar nas horas mais difíceis do seu ministério. Como é bom ter amigo nessas horas. Provavelmente Paulo disse isso: como é bom ter esses irmãos aqui, esses irmãos que estão me ajudando na caminhada. Bom, uma coisa que eu quero deixar clara para você que está ouvindo essa mensagem é que essa história contada pelo apóstolo, a carta à igreja de Filipos, tem muito a ver com os nossos dias. Tem muito a ver da importância da amizade cristã no meio da igreja, principalmente nas horas das lutas, das dificuldades. É muito bom estarmos cercados por pessoas maduras, crentes e que podem nos ajudar na caminhada. Até porque quando Deus não nos criou, Ele não nos criou para vivermos isolados. E olha que ironia. Em tempos como os nossos, caracterizados pela tecnologia, as redes sociais, por essa oportunidade que nós temos aqui de estar transmitindo por meio de um canal, no TV, de um computador, enfim, até mesmo do seu smartphone. Em meio a tudo isso, as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, tudo isso que nós usamos no nosso dia a dia para contactar com os nossos amigos, mesmo cercado por essas tecnologias, o índice de pessoas depressivas, marcadas e sofrendo por causa da solidão é gritante, é alarmante. Sabe por quê? Porque as redes sociais, elas não suprem a unidade e comunhão que só existe na vida do povo de Deus. E é justamente esse o ponto de Paulo a esses irmãos. Eles estão ali juntos com ele. Não é que tivesse cartas. Eles estavam ali apegados, unidos para enfrentar as adversidades da vida. Então Paulo tem esses irmãos em grande estima. E é por isso que ele diz no verso 29. Recebei, pois, no Senhor com toda alegria e honrai homens como esse. Ou seja, igreja de Filipos, quando esses dois irmãos chegarem aí, recebam alegremente, honrem esses homens, ou seja, respeitem, tratem com carinho, com amor e agradeça a Deus pela vida deles. Principalmente Epafrodito, que quase morre quando ele saiu de Filipos para Roma. Alguma doença o acometeu, ele sofreu com alguma coisa. Paulo ficou tão preocupado porque ele ficou a ponto de morrer. Então Paulo diz, mas graças a Deus ele ficou bem, porque se ele morre, a minha tristeza vai ser multiplicada. Mas como ele ficou bem, eu estou mandando ele de volta, para que quando ele chegar aí, vocês possam abraçar e louvar a Deus, por saber que o irmão está agora em casa e recuperado. Meu querido irmão, e é sobre esse tema, é sobre esse teor que eu quero conversar com você e encerrar essa meditação. Como é bom ter amigos na caminhada cristã. Para finalizar nossa meditação, eu quero trazer rapidamente 4 aplicações para a sua vida. E a primeira delas é o seguinte: todos importam no reino de Deus. Todos têm seu devido lugar e utilidade no serviço do Mestre.
Você que está me ouvindo, você tem um lugar na obra de Deus, você tem um lugar privilegiado no serviço do Mestre. Na igreja local, todos importam. Daquele que senta no púlpito, toca, que canta, que prega, que fala, aquele que fica lá calado, que oferta, que intercede e que não tem jeito com as palavras, você é importante para a vida do povo de Deus. Lembre que o reino, o grande espetáculo da vida cristã, não é feito somente por aqueles que estão no palco, mas por todos aqueles que abrem as cortinas, que estão por trás dos bastidores e que de alguma forma estão servindo a Deus no grande teatro da vida. E que em tudo isso Cristo é glorificado. Então, meu querido irmão, se você se sente complexado, inferiorizado, eu tenho uma boa notícia para você. Você importa para Deus. Você tem um lugar especial no serviço do reino. Veja esse texto. Ponto não é só Paulo, mas quem está atuando no ministério de Paulo? Todos importam. Segunda lição que esse texto tem a nos dizer: nós precisamos uns dos outros. Veja que Paulo, grande apóstolo e escritor do Novo Testamento, precisou desses dois irmãos. Precisou desses dois irmãos para ser assistido em suas necessidades, em coisas básicas. Da mesma forma que esses dois irmãos, Timóteo e Epafrodito, precisaram de Paulo para aprender sobre o ministério, sobre a doutrina da fé, sobre a verdade de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Não existe na igreja ninguém que seja autossuficiente. Nós somos um corpo, somos um exército que estamos lutando e precisamos nos unir cada vez mais. Interessante que, se você lembrar do começo dessa série de exposições, Paulo escreve à igreja de Filipos provavelmente para tratar de uma rixa entre duas irmãs, que lá no capítulo 4 ele dá nome, Evódia e Síntique. E agora ele está dizendo que esse povo não precisava estar brigando, não precisava existir essas rixas na igreja, porque nós precisamos uns dos outros, inclusive ele, o apóstolo. É como se, em outras palavras, dissesse: vejam, irmãos, eu, o apóstolo, líder de vocês, preciso de vocês. Preciso de irmãos que me ajudem a levar as cargas do ministério. Nós precisamos uns dos outros. Terceira lição desse texto: boas amizades glorificam a Deus e tornam a caminhada mais leve. A igreja é um dos melhores lugares que Deus te deu a oportunidade de participar para construir pontes, boas amizades. E a caminhada cristã, que é tão cheia de obstáculos, ela precisa estar cercada por pessoas que nos ajudem a enfrentar as tempestades da vida. Pessoas que estejam ali conosco. Então, valorize as amizades, os bons amigos da fé que você constrói na vida da igreja local. Interage, tenha comunhão, interação. E por que eu digo nesse terceiro ponto que boas amizades, além de glorificar a Deus, elas nos ajudam na caminhada porque torna mais leve? Imagine uma situação. Eu me lembro bem que uma vez eu andando no meu carro, ele ficou no prego. E eu fiquei muito atordoado, sem saber o que fazer em meio ao trânsito, sem conseguir empurrar o carro sozinho. A situação era extremamente desconfortável. Mas de repente, alguns rapazes, 2 rapazes para ser exato, que eu conhecia, passaram e me viram naquele sufoco. Eles chegaram lá e disseram: pastor, o que aconteceu? O carro deu prego. Eu fui, rapaz. Tenho que empurrar pelo menos até o posto, não consigo. De repente eles saíram da moto onde eles estavam e começaram a empurrar, foram empurrando juntamente comigo. Então eu cheguei ao posto, deixei o carro lá e fui em busca de um bom mecânico. Mas observe, essa caminhada, essa trajetória de onde o carro estava parado até o posto se tornou mais leve. O carro, que era o meu fardo ali, se tornou mais leve, porque outras pessoas chegaram para ajudar. Então assim também acontece na vida cristã. Boas amizades glorificam a Deus, tornam a sua vida mais leve. E quarta aplicação, com base nesse texto, é o seguinte: juntos refletiremos com maior propriedade a luz de Cristo. Observe que existem vários temas que permeiam Filipenses 2. E todos esses temas estão relacionados a Jesus. Mas observe que a igreja junta, reunida, todos nós representamos e refletimos com maior propriedade a glória do Evangelho. Paulo é o grande pregador desse texto. Já Timóteo é o servo fiel de Paulo que está ali auxiliando. E Epafrodito é um irmão que está a ponto de dar a própria vida em prol do ministério do seu irmão, em prol do Evangelho de Cristo.
Veja que cada um deles, cada um desses aspectos aponta para Jesus, porque Jesus é o grande profeta de Deus e pregador. Jesus é o servo fiel que se fez servo para morrer pelos nossos pecados e também ofereceu a sua própria vida para a nossa salvação. Então, eu e você, que formamos a primeira Igreja Batista do Planalto, juntos refletimos com maior precisão quem é Cristo Jesus. Quero encerrar essa série de meditações desafiando a você a guardar 4 resoluções que nós aprendemos durante todas as quartas-feiras. A primeira delas baseada na primeira mensagem: lute por unidade. Se está vendo alguma rixa, algum desencontro na vida da igreja local, fuja disso, mas lute por unidade. Segundo, pratique a humildade. Está lutando contra a arrogância ou tem uma inclinação a ficar no salto alto? Cuidado, seja humilde assim como foi Jesus. Terceiro, cresça em santidade. Não cuide apenas do seu corpo, dos seus músculos, mas se exercite nas disciplinas espirituais e cresça para se encontrar com o Senhor. E quarto, com base nessa exposição, cultive as boas amizades. Deixe a solidão de lado, deixe as indiferenças de lado e tenha bons amigos na vida da igreja local. E tenha certeza que boas amizades glorificam a Deus e deixam esta caminhada tão árdua bem mais leve. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até as exposições no capítulo 3. Valeu! Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra que sou em ti, tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso, tua graça. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra que sou em ti, tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso, tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça.
graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça, tua graça, tua graça, tua graça. Boa noite, meu irmão, graça e paz. Estamos passando por aqui para deixar os pedidos dessa semana, tá? Pela campanha de missões estaduais. Então, prepara o seu caderno, prepara uma caneta para anotar os pedidos, para que durante essa semana a gente possa estar orando, tá certo? Por Trairi, por Barroquinha, Ubajara e Pindoretama. Então vamos começar pela frente missionária que está em Trairi, certo? O missionário e pastor José Lopes está lá com sua esposa Benice e ele pede pelos irmãos que estão à frente, né, do nosso estado com as frentes missionárias. Então que ele pede que a gente possa estar orando pelos missionários como a gente já tem feito, tá bom? E eles têm um projeto, vários projetos, quer dizer, para iniciar no segundo semestre desse ano. Então, que Deus possa estar conduzindo, né, no retorno de tudo isso e alcançando vidas. E eles também já iniciaram os cultos presenciais, tá? E glória a Deus por isso. Aos poucos os irmãos estão perdendo medo, né? Estão ficando mais seguros com esse retorno. Então, eles também estão tomando todo o cuidado devido, certo? Então, que a gente possa estar orando por essa frente missionária. Continuando, vamos para a frente missionária que está localizada em Barroquinha. O missionário Erinaldo pede para que a gente intensifique nossas orações, para que Deus possa destruir as fortalezas de Satanás em sua comunidade e naquela região, Barroquinha. Ele também pede pelas plantações de igreja no nosso Ceará. Também pede pela convenção Cibuc, que Deus possa estar os conduzindo, continuar conduzindo, né, nessa obra. E ele disse que a igreja estava 3 meses parada, né, devido à pandemia, quarentena, e o trabalho missionário também estava parado. Mas uma grande alegria foi que, com a diminuição dos casos de Covid, o prefeito liberou a reabertura das igrejas e sábado eles estão fazendo cultos na congregação e no domingo na sede Barroquinha. Então que cada vez mais Deus possa estar trabalhando na vida dos nossos missionários e na vida da igreja, né, alcançando vidas. Agora então vamos orar por Ubajara. O missionário Danilo disse que há pouco tempo entregaram o ponto que eles estavam alugando, estavam pagando o aluguel, né, durante 3 meses, só que não tinha nenhum movimento devido à quarentena. Então eles tiveram que entregar e então eles estão no processo de conclusão da obra, onde os americanos ajudaram ele a construir, né, aquela frente missionária. E ele pede que Deus possa estar mandando recursos para a conclusão dessa obra. Ele também pede que a gente possa estar orando pela igreja, né, pelos membros, para que eles possam estar em constante alegria, em contentamento com tudo que Deus tem feito em meio a todo esses dias ruins, não é? E que nós possamos também estar orando por ele e sua família. O missionário Danilo, né, sua esposa Adrian e seus filhos Sara e Benjamin, que possam estar continuando orando para que Deus possa agir em seu meio.
Vamos agora para Pindoretama, com o missionário Marlos. Ele pede por mais oportunidades para que possam estar compartilhando da sua fé e mais relacionamentos discipuladores. Eles irão iniciar um pequeno grupo multiplicador, então que Deus possa estar trabalhando, conduzindo todos eles nesse desafio. Também pede por parceiros de oração, pelo serviço e recursos financeiros. Ele afirmou também que eles têm metas até 2023 ser uma igreja batista multiplicadora e até dezembro ter 20 novos discípulos para batismo. Ele também pede pela cidade de Pindoretama 2 pontos bem específicos: a libertação da prostituição, de homossexualidade e idolatria daquela cidade. Também pede pela eliminação da corrupção da vida política na cidade. Também pede pela saúde física, espiritual, né, por dele e da sua esposa, pela vida pessoal e matrimonial também. A sua esposa se chama Evina Lucélia e Paulo Ivo, seu filho. Correção, a esposa do missionário Marlos se chama Eniva, certo? Então, que nós possamos continuar orando nesse desafio da jornada de oração e sustentando os nossos missionários. Amém? Glória a Deus e boa noite.